Amados, tudo bem com vocês? Mais uma mudancinha aqui na sala. Quando eu me mudei para cá, várias pessoas diziam: Ué, você não vai morar na beira da praia e vai fazer uma decoração com temática de praia? E eu falei: Ué, mas e precisa morar na praia necessariamente para ter uma decoração náutica praiana? Tem gente que mora na cidade e tem uma decoração farmhouse, e isso não quer dizer nada. Para nós que trabalhamos com internet e entendemos de decoração, sabemos que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu não tive medo de ousar, porque essa decoração que eu fiz aqui na minha casa atual, que é uma casa alugada, ela é totalmente a minha personalidade, porque eu sempre fui praiana. Tenho 1000 fotos com meus filhos pequenos somente em diversões praianas, era o lugar que a gente mais ia. Então, essa decoração fala muito sobre nós. E quando eu retornei para o meu lugar de origem, que é uma terra praiana, né? A Bahia é uma terra litorânea. Então, não tinha por que eu não querer usar e dessa vez fazer uma decoração com a minha personalidade. E achei uma sala que me proporciona sempre. A sala é meu carro-chefe, como vocês sabiam lá em Suzano, e eu gosto muito de ousar na decoração da sala. Ela é o meu carro-chefe, sempre vai ser. Então, dessa vez, olha o espaço aqui de entrada, com a mesma plantinha que eu mostrei antes. Porém, eu coloquei aqui o sofá como uma chaise, tá? E uma almofadinha. Desculpa, mas tem crianças que já estão de férias e aí não tem como evitar o barulho delas, tá? Então, coloquei aqui essa chaise, tem até um take aí eu tomando café de manhã. Vou ver se dá para colocar nesse vídeo. E aqui, futuramente, provavelmente vai ter um rack pequeno, então já fica o lugarzinho dele aqui. Mas vocês sabem que eu gosto de mudar a sala bem muito, né? Então, aqui eu mudei o espaço da árvore e ficou maravilhoso, que ela ficou bem na entrada da porta, ó. Ficou linda, do jeito que eu queria, do jeito que eu sonhei. Talvez mais do que eu sonhei. E aí aqui eu vou virar um pouco para vocês verem daqui como que fica essa chaise com a parede de peixinhos, que eu usei bem muito e ficou super funcional. Tudo que eu tô colocando nessa sala tem me deixado bem alegre de verdade. Olha que graça que ficou. E ainda todo esse espaço aqui, ó, que vocês estão vendo. Essa sala era um pedido que eu tinha para que Deus me desse uma outra sala que nem a de Suzano, que eu brincava muito de mudar as posições e funcionava. Então, mais uma aí que eu ousei no azul, amarelo e vermelho. E eu estou assim encantada, tá muito a minha cara. Bom, então essa chaise aqui para usar. E a função dela principal, você conversar com as pessoas que estão de frente para o sofá, que é um objetivo também. Você pode tanto esticar a perna para fazer um lanche ou qualquer coisa. Amanhã ou depois, quando eu tiver televisão também, se ficar nessa mesma posição, que vocês sabem que eu mudo muito. E do lado de cá, ó, eu vou sentar para vocês verem que dá para conversar com a pessoa que estiver aqui em frente, ó, muito gostoso, muito aconchegante. E vou passar para o outro puff. Esse puff é bem grande, ele tem 80 centímetros, então é bem grandinho mesmo, dá para deitar de boa. E eu tô simplesmente encantada e ele custou R$ 80, tá, gente? Foi um preço muito bacana. E esse sofá que eu comprei junto com o puff. Eu estou assim também apaixonada nele. Não é um sofá grande, eu não vou me lembrar a metragem dele agora, mas ele não é um sofá grandão. E olha só a brincadeira do azul com branco e amarelo. Aqui tem almofadas de listras, que é tudo a ver com o meu tema náutico, né? Foi R$ 6 essas capinhas de almofada. Tem essa daqui amarela que eu comprei algumas na Shopee. Tava uma promoção, já não lembro mais. Comprei um monte delas. Acho que duas amarelas, branca, vermelha. Então eu fiz essa composição aí que tem o azul claro com o amarelo e o branco.
com essa manta linda da loja de 20. E o meu tapete foi um machado que foi bem baratinho e eu tive a coragem de apostar num tapete que parece um quadro, uma pintura, bem diferente de tudo que eu já tive. E era isso mesmo que eu queria, uma casa super cheia de personalidade, porque eu pretendo ficar com esse estilo de decoração até o último dia que eu estiver viva, que eu estiver aqui em Salvador, porque a vida muda, a gente não sabe, né? De repente eu posso mudar de estado e aí em outro estado a gente vê outra coisa, mas por enquanto eu permanecendo em Salvador não mudo mais de tema de decoração, tá? Então, olha que lindo que ficou esse tapete azul com amarelo, ele tem bege, ele tem cinza, ele tem alguns tons assim tipo pedra, então muito lindo. E aí, gente, aqui do lado eu coloquei um puff para ser tipo assim, como se fosse uma mesinha lateral, ainda que eu vou comprar também uma mesinha lateral, porque eu estava sentindo falta de um local para colocar detalhes, sabe? Enquanto eu não decidi ainda por um mini aparador, qualquer coisa, a gente vai usando o que tem, tá? Então, como aqui eu tenho o toque do amarelo no sofá, eu trouxe esse ponto amarelo aqui, ó, para bandeja, que é nada mais, nada menos que um pote de sorvete, ó. Aí eu coloquei esse cingônio, que aqui no quintal tem um monte, e eu me dou bem para cuidar dele. Ele fica bem água e bem terra. Eu que não sou muito bem de cuidar de planta, me dou bem com ele. E aí ele tá aqui no vasinho amarelo para lembrar os 3 pontos de amarelo que eu queria. Aí mantive aquela bandeja no transparente com dourado, porque tem dourado na minha árvore. Coloquei aqui um potinho para servir de bomboniere. Então tem 2 negobon aqui, um verdinho. Eu queria um detalhe de decoração. E nesse pote preto, que é um pote de creme, eu colei, ó, um buzo praiano azul. E dentro tô guardando o quê? Fone, meu inalador, uma chave, qualquer coisa que precise para não estar aparente de bagunça. Então ficou assim, ó. E o paninho vermelho, que o vermelho é da minha paleta náutica azul com vermelho, né? O puff é azul, o paninho é vermelho e o amarelo é o sol da minha paleta, né? Porque náutico, praiano, praia tem a ver com sol, então o amarelo traz o sol. Então esses pontos de amarelo é para lembrar o sol da praia. Então por isso que eles estão aí estrategicamente juntamente com o tapete, né? Olha que lindo que ficou essa sala. Eu usei de uma forma diferente que eu nunca tinha usado e estou muito feliz. Na mesma direção do puff, que ficou como uma mesinha lateral, eu coloquei o relógio. Os peixinhos não saem daqui, né? E aí, gente, o que vocês acharam? Ousei ou não ousei? Logo em frente, vou começar do fundo para frente, tá bom? Então, aqui, outro ponto de amarelo. Coloquei outro puff para ser outra mesinha lateral. Peguei esse vaso amarelo que eu comprei na Shopee. Ele é aquele cortado a laser. Não é de uma boa qualidade. Eu achei que esses cortes a laser fossem de boa qualidade, mas é muito frágil, tá? É tipo um papel. Se cair no chão, acho que estoura. E não foi barato, tá? Foi por volta de uns R$ 30 mais ou menos. Aí aqui, mais uma mesinha, usando o puff como mesinha lateral. Aí coloquei esse vaso com essa samambaia aqui preenche esse espaço. Meu calendário, hoje é 12 de dezembro. E o puff no vermelho, que o vermelho inesperado, chama a atenção do olhar. Acima um verdinho, descendo pelo fio da internet para dar uma disfarçada, tá? Eu ainda não tenho som nem televisão, mas a caixa de minha irmã fica sempre por aqui. E a gente vai ouvindo. E olha que tem bastante espaço aqui ainda, ó, gente. Que maravilha, se eu não ousei ou não ousei. Essa casa me trouxe bastante ousadia, eu quero ousar cada vez mais. Aí do lado esquerdo da parede, eu quero cobrir essa caixinha, mas não pode cobrir tanto, porque às vezes precisa usar, né, gente? Então eu botei esse verdinho caído aí, e aqui esse trio de porta-copos que ficou como quadrinho de peixinhos, ó. Que é o meu tema, né, fundo do mar. Aí preencheu super essa parede. Todo mundo me pergunta sobre o quadro de mar.
Eu podia colocar ele nessa direção aqui, gente, mas a minha parede, ela já é muito trabalhada, né? Então eu fico com medo de exagerar. Uma hora eu vou tentar. E tem hora que eu penso em vender também. Mas uma hora vamos ver como é que acontece, né? A gente vai tentando. Então eu vou vir para cá para vocês verem os 3 pontos de amarelo. Aqui o pote de sorvete, a capinha de almofada e o outro vaso ali. Olha só como o número 3 chama atenção super na decoração e traz a alegria do sol. O amarelo traz a alegria do sol. E olha só essa chaise, que coisa linda. Eu não tiro esse tapete daqui, que eu acho que ele combina super com a entrada, com os puffs. E o azul claro da manta, eu trouxe ele porque ele combina com as flores da árvore, né? E ali no fundo, um jogo americano que combina com o vermelho do outro puff ali e com esse paninho daqui, né? Então, tudo ornando dentro da minha paleta e ficou a coisa mais linda, gente. Aqui eu mudei a plaquinha, tudo que eu mudo funciona. Temos crianças aí na vizinha, tem casa acima da minha. Espero que eu esteja falando alto para vocês ouvirem. Neste Natal estamos todos no mesmo barco. E eu amei essa ponteira da árvore e o jeito que a árvore ficou. E olha o espaço, gente, que tem aqui. É muito espaçosa essa sala. E era algo que eu pedia muito a Deus, porque a sala de Suzano me deixava feliz, realizada, fazendo várias mudanças e eu não queria perder isso, tá? Aí chegando para trás, os meus peixinhos. E aí a gente vê a sala assim, ó, que ela é formato de caixa, né? Quadrada. Linda, 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 linda. De noite fica linda. E aí vamos lá, vamos passar agora aqui pro barzinho, né? Eu comprei esse carrinho na Shopee, foi 100 e pouco. E para fazer dele um cantinho do café ou um bar. Tava usando ele bastante como cantinho do café, gente, mas quando eu cheguei aqui, eu não sei se vocês repararam, mas eu passei a fazer café tradicionalmente de coador de café. Passei a não usar mais a cafeteira, eu até devolvi a minha nora a cafeteira que ela havia me dado para ela dar a outra pessoa. Porque não é bom você ter algo em casa com energia parada que você não utiliza, né? É bom você ter em casa somente aquilo que você vai utilizar. Então, eu devolvi a cafeteira, continuei fazendo o café de coador e agora eu vou comprar um outro tipo de cafeteira que minha mãe usa há anos e essa sim é mais prática. E aí essa eu vou querer ter, de que é a cafeteira de ligar em tomada, tá? Aí vocês vão entender mais lá na frente. Em breve ela vai chegar, como tudo tem chegado. Então aqui no primeiro andar do bar, gente, o bar tem rodinha, tá? A gente pode mudar ele para onde quiser, ele tem esse negócio para empurrar. Então, quer servir mais perto da pessoa que está ali, a gente pode, tá? Quer mudar o bar de lugar, a gente pode. Enfim, porque ele tem rodinhas e as rodinhas também travam. Então, nesse primeiro andar, nós temos 2 vinhos, Quinta do Morgado e Pérgola. Tinha 3, um já consumimos. 3 taças que eu mostrei aqui no, se eu não me engano, nos shorts, quando compramos. Esse cachepô eu fiz usando uma caixa de um processador, daqueles de tempero. Eu só peguei uma barra do meu vestido, colei de cola quente, fiz uma barra com cadarço e ficou uma gracinha. Então aqui eu trouxe uma peça no azul, uma peça alta, para combinar com as almofadas, a manta, o braço do sofá e tudo que tem aqui, inclusive com a árvore, né? Então ficou aqui, eu trouxe esse ponto de decoração. O meu paliteiro é vermelho com um peixinho, que é um adesivo que eu colei azul. Então tudo a ver com o bar, tema praiano. Logo abaixo eu coloquei o meu caranguejo. Tem mais 3 taças. Eu achei que na outra versão o bar estava muito escondido e as peças mais bonitas que eu amo estavam escondidas junto, tipo o caranguejo é a peça que eu mais gosto. Da casa estava escondida. Aí aqui eu tenho uma petisqueira e alguns porta-copos quando a gente estiver servindo o petisco. E abaixo também, que ficou um pouco escondido, mas agora está um pouco mais visível, tem essa minha peça de resina, que é uma alga, se eu não me engano. E lá atrás a peça, o roteador
da internet. Aos poucos a gente vai preenchendo mais o bar. E quero também colocar uma luzinha colada aqui abaixo que ilumine as outras prateleiras. Mas é aos poucos, né, gente? Que eu tô chegada aqui em Salvador, Bahia. Tem 3 meses e a gente precisa de bastante coisinha ainda, então tem que ser devagar e sempre, né? Porque senão o bolso não aguenta. E aqui a gente vive de realidade em realidade, a gente não tem pressa porque a gente não está correndo uma maratona com ninguém, nós estamos apenas vivendo a nossa vida sem querer passar na frente de ninguém, vivendo a nossa história, sem ter pressa de chegar a lugar algum, porque todo mundo sabe aonde que a gente vai chegar na corrida final, né? Todo mundo sabe qual é o final do filme, não é? Não precisa falar. Então, para que pressa? Vamos andando devagar, felizes, vivendo o agora. Então, a novidade que eu tenho hoje para vocês foi essa mudança aqui. Vou virar um pouco para mostrar para vocês essa versão aqui do outro puff que eu coloquei, tá? Coloquei aqui. Tô mantendo esse meu tapetinho aqui. E aqui no cantinho do café, ó, tá assim. Eu sempre mudo alguma coisinha. Tem algumas coisinhas do meu sobrinho que tá por cá. Então, minha irmã trouxe um pouquinho de leite, trouxe banana. Não precisava que eu tinha, mas ela trouxe. Ela traz as coisinhas dele. Ele tá lá na casa de minha mãe, que é aqui pertinho agora, mas daqui a pouco ele tá por cá. E aqui eu coloquei um verdinho que já tá murchando. Não funcionou muito bem, mas coloquei dentro de uma vasilha de vinho. E mais pra frente eu pretendo colocar outra coisa, porque não funcionou bem isso aqui não. Então aqui ficou assim, ó. Tá, gente? Vou ali baixar a cortina de perto com vocês, porque eu tava cozinhando. Quando eu cozinho, eu levanto ela, né, gente? Para não acontecer nenhum acidente. Pronto. Aí aqui nós já estamos na cozinha. Hoje é sexta-feira, dia de comida baiana. Então, nós temos aqui banana da terra frita, vatapá. Quem não é baiano não vai entender, tá, gente? Feijão fradinho. Aqui temos caruru. Aqui temos farofa. Aqui nós temos... tenho que abrir de uma mão só, não sei como é que vai ser, peraí. Aqui é um xinchinha, tá? E temos arroz também. Deixa eu tampar aqui. Arroz. Ó. Só faltou ir comprar um guaraná, mas não vai dar tempo, eu tenho suco. E aqui, gente, tem um paninho branco para combinar com minha cortina, que é branca, com vermelho. Outro paninho rendado aqui. A da pia, vocês já viram que também é rendada. Aqui eu fiz recentemente esse vasinho com um lacinho. Ele já existia, eu só troquei o verdinho dele. Coloquei esses negocinhos aqui. Fiz um detalhe para ficar diferente. Fim de ano a gente abusa da criatividade. E eu tô cheia de ideia de artesanato. Aqui eu costumo colocar minhas colheres de pau, minhas colheres vermelhas. Mas tá caindo toda hora, tá, gente? Então eu resolvi tirar e botar um verdinho, porque tá caindo toda hora. Então botei na gaveta as colheres e retirei dali. Então foi mais um ponto de decoração, quanto mais melhor. E a decoração daqui anda a casa toda. E na parede também eu trouxe mais itens praiano, que era do jogo americano que eu cortei e decorei a casa toda. E é isso, tá coisa linda. E aos poucos a gente vai fazendo mais e mais decoração. E esse vento que entra e a gente ama. A casa tá completamente limpa. E agora é só curtir o almoço e ver minha mãe. E é isso. Boa tarde para vocês. Até o próximo vídeo. Banheiro lavado também, ancorados. De diferente, eu só colei ali um enfeite praiano. Troquei toalhinha, toda vez que lava, troca a toalhinha. Essa semana eu tô com a verde e branca e o tapetinho azul.
E eu colei também esse detalhe aí na parede, conforme vocês estão vendo, que é uma concha com uma estrela, para dar o toque cada vez mais praiano. Aqui continua tudo igual ao meu suporte de papel higiênico, com a touca. E aí a sacolinha que eu forrei, que eu mostrei para vocês, no azul, o tapetinho no azul. E é isso, melhorei o quadrinho que fica aí acima do vaso. E é isso, até o próximo vídeo.